Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, glória a Deus. Estamos no canal com o pastor Fabiano Oliveira. Vamos estar estudando sobre o adultério espiritual. Bem sabemos que há o adultério físico entre homem e mulher, entre marido e mulher, o adultério, a traição. Só que biblicamente também há o adultério espiritual, que nos separa de Deus e nos separa também da vida eterna em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, do seu capítulo 26, do seu versículo 14 ao 16. Você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal, amém? Deixe o seu like, o seu comentário, é para edificação e crescimento do conhecimento da palavra de Deus. O adultério espiritual, glória a Deus. Mateus, do seu capítulo 26, do seu versículo 14 ao 16. Amém? Pega a sua Bíblia, o seu caderno, faça as suas anotações. Vamos estudar sobre o adultério espiritual. E o adultério espiritual nos impede de termos a presença do Espírito Santo e desfrutarmos das promessas e das bênçãos do Senhor nesta terra, e também nos impede de herdar a vida eterna. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 16, que diz, a epígrafe do texto bíblico diz, o preço da traição. A palavra traição também nos dá a entender e representa também adultério. Traição, adultério. Adultério, traição. É a mesma coisa. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vos entregarei. Pergunta, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava Judas oportunidade para entregar o mestre, o Senhor Jesus. Glória a Deus. E bem sabemos que Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas, ele tinha aliança, como os 11 discípulos também tinha aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você entender, glória a Deus, que nós somos a noiva de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. E nós simbolizamos e representamos nessa terra a noiva de Cristo. Glória a Deus. Nós, igreja do Senhor, somos participantes da família de Deus. Somos filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Você é criatura ou você é filho? Ou você é filha? Você é noiva fiel ou você é adúltera? Você é fiel ou você é traidor ou traidora espiritualmente diante do seu noivo? Você é noiva? Você é noiva ou você é prostituta, biblicamente e espiritualmente? Para você entender, preste atenção, vamos se aprofundar um pouco mais. Eu te pergunto, você faz parte da família de Deus? Porque biblicamente, ou a gente é criatura, ou a gente é filhos. Fazemos parte da família de Deus. Muitos dizem, pastor Fabiano, eu sou filho de Deus, mas não quer obedecer o seu Senhor, quer permanecer na prostituição, no adultério, no homicídio, na depravação, na iniquidade. E biblicamente quem permanece nessas práticas não é filho, é criatura, é iníquo. Mas me explique então, pastor Fabiano, qual é a diferença de criatura e de filho? Para a gente poder ter um entendimento. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, do seu capítulo 1, do seu versículo 3 ao 14. Se você observar e estudar Efésios, Paulo ele trata acerca de dois assuntos em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Paulo fala sobre os eleitos que Deus elegeu e também fala dos filhos de adoção. Lê lá para você ver. Paulo fala de duas classes de pessoas, de povos aqui.
ele fala dos eleitos, aqueles que foram elegidos pelo próprio Deus. Deus elegeu. E também fala dos filhos de adoção. Quando Paulo trata em Efésios 1, do 3 ao 14, sobre os eleitos, está falando sobre o povo judeu. E quando Paulo fala sobre filhos de adoção, está falando dos gentios, que somos eu e você. Gentio é aquele e aquela que não são judeu, que não faz parte do povo judeu. Então nós não somos judeus, nós somos gentios. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus elegeu o povo judeu. O que quer dizer, pastor, a palavra elegeu? Elegeu quer dizer escolhido ou apontado por meio de vontade. Olha que tremendo. Preferência. Israel, os judeus, Israel é chamados de filhos de Deus. Se você for lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, Deus chama Israel de filhos de Deus. Temos base bíblica que Israel foi chamado de filhos de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus elegeu a nação de Israel. Desde o princípio, Deus formou essa nação através da descendência, da promessa da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e de Jacó os seus 12 filhos, e dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, aonde surgiu a nação de Israel. Diante de muitas nações na época, a Bíblia diz que Deus elegeu, Deus escolheu uma nação para si, a nação de Israel, para que a nação de Israel fosse o meio de comunicação, aonde a nação de Israel viesse a apresentar, a testemunhar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Então Deus elegeu, Deus escolheu os judeus, a nação de Israel. Olha que tremendo, a Bíblia veio pelos judeus, Jesus veio através dos judeus, Jesus era judeu. A salvação veio dos judeus. Olha que interessante. A Bíblia veio dos judeus, Jesus veio dos judeus e a salvação veio para os judeus. Jesus era da tribo de Judá. Então Deus escolheu uma nação para si e chamou essa nação de filhos de Deus, que era a nação, o povo judeu. Então a eleição, quando Paulo trata aqui, ele fala dos judeus. E filhos de adoção, Paulo está falando sobre quem? Sobre o que? De filhos de adoção. Paulo está falando dos gentios, eu e você. Olha que interessante. Os judeus, eles são chamados família de Deus. E para a gente fazer parte da família de Deus, a gente tem que ser noiva, a gente tem que ser filho, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer parte do corpo de Cristo. E para fazer parte do corpo de Cristo, a gente tem que estar em comunhão com o cabeça, que é Cristo Jesus. Para a gente ser chamado família de Deus, filhos de Deus, a gente tem que colocar Cristo em primeiro lugar, e não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, nem esse sistema mundano, nem permanecemos na prática da iniquidade e na depravação mundana. Não podemos permanecer na prática da iniquidade. Para sermos participantes do rebanho de Cristo, das ovelhas, da igreja, estar em comunhão, ser participante do cálice que representa o sangue e o pão que representa o corpo de Cristo, e é comunhão, é relacionamento. Então quando Paulo fala de filhos de adoção, está falando de mim e de você. Você tem que ser adotado para a família, aliança. Olha que tremendo. Somente através de Cristo Jesus a gente pode ser participante da família de Deus. A gente pode ser chamado filhos de Deus. É só através de Cristo. A gente tem que aceitar Cristo, e Cristo assim passa a nos adotar como filhos de adoção através da nossa aceitação e a nossa confissão para com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí o nosso nome é escrito no livro da vida, e a gente passa a receber o Espírito Santo, e a gente passa a ser participante da família de Deus. Vamos ser considerados e chamados
pelo Pai como filhos de Deus. Filhos de adoção, o que quer dizer filhos de adoção? Filhos de adoção quer dizer o quê? Ato de se aceitar espontaneamente como filho determinada pessoa, como parte integrante da vida de uma família, de uma casa. Então, quando Paulo fala de filhos de adoção, ele está falando da gente, os gentios. Nós que aceitamos a Cristo pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, nós somos adotados por Ele. E agora fazemos parte de uma família e de uma casa. Somos integrantes de uma família, a família de Cristo, a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo. Então é somente aquele que aceita Cristo que é adotado por Ele, aquele que aceita a sua adoção de filho. Então, quando Paulo, para você entender, ele trata aqui em Efésios 1, do 3 ao 14, sobre elegeu, fala dos judeus. Filhos de adoção, fala dos gentios. João, capítulo 1, versículo 11 e 12, João diz, ele veio para os que era seu, os judeus. Ele veio para o que era seus, os judeus. E os seus não receberam, rejeitaram o Messias, os judeus. Mas a todos quanto o receberam, todos aqueles que recebem a Cristo, Deus lhe dá o direito e o poder de serem filhos. É só quem recebe a Cristo que tem o direito de serem filhos. Então, quem não recebe a Cristo, não adianta você crer em Cristo, não adianta você temer a Cristo, mas você não recebe como seu Senhor, como seu governante. Você não nega a si mesmo, não carrega a sua cruz. Você não vive uma vida de santificação. Você não participa do sangue, do corpo, da Santa Ceia. Você não tem relacionamento, então você não recebeu como seu Salvador, a ponto de ser noiva, ser fiel ao seu Senhor. Então, para a gente ser chamado, sermos filhos de Deus, temos que receber a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é você receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Aí você passa a ser chamado filho de Deus. Mas se você não recebe e vive na prática do mundo, do pecado, você é criatura, você não é filho biblicamente. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Somos nós, os gentios. Gálatas capítulo 4 e 5, versículo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Nós somos os gentios e recebemos a adoção de filhos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então quem recebe a adoção, quem recebe a Cristo, é adotado por Cristo e passa a ser participante da família de Cristo e ser chamado filho de Deus. E para você ter aliança com Cristo, você tem que ser adotado, receber a Cristo e ser adotado por Cristo Jesus. Para você ir para o céu, para você ser abençoado, para você ser filho, você tem que ter aliança. É aliança. Para você receber a Cristo e ser adotado por Cristo, porque Cristo quer adotar todo mundo pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Sim, Cristo quer que a gente venha a ser filhos de adoção, mas precisamos o recebê-lo. E para a gente o receber, temos que fazer uma aliança com Ele. E o que é aliança? A aliança envolve a adoção de filhos. Mas pastor Fabiano, o que é aliança? Ei mulher, ei homem, você tem aliança com o céu? Você tem aliança com o Senhor Jesus para você ir para o céu? A Bíblia diz em Apocalipse 20:15, e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Para nós não sermos lançados no lago de fogo e enxofre, o homem e a mulher têm que ter aliança com o Senhor Jesus. Para o nosso nome ser escrito no livro da vida, a gente tem que ter aliança com Jesus. Temos que receber a Cristo e temos que ser filhos de Deus.
Mas pastor, o que é aliança? Se você for estudar na Bíblia Sagrada, Deus sempre fez aliança com o homem. Desde o princípio da criação, Deus sempre fez aliança com o homem. Deus sempre se relacionou com o homem, com a humanidade. Deus sempre fez aliança com o homem. A Bíblia diz que Deus fez aliança com Adão, aliança adâmica, a primeira aliança. Deus fez aliança com Noé, aliança noética. Deus fez aliança com Abraão, aliança abrâmica. Deus fez aliança com Moisés, aliança mosaica. Deus fez aliança com Davi, aliança davídica. E também Deus fez aliança com a nação de Israel. E Deus também fez uma aliança. Que aliança? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fez uma aliança com a humanidade para aqueles que querem aceitar esta aliança, aqueles que querem se relacionar, lhe receber, serem filho. Que aliança é essa, pastor Fabiano? Se encontra em Mateus capítulo 26, do seu versículo 28. Jesus está em diante, você pode ler lá Mateus 26, do 28 ali em diante, 26, 27 em diante, diz a última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor. Jesus está com seus discípulos na mesa, celebrando a Páscoa, que também representa Cristo como Cordeiro Pascual. E agora Cristo inicia a primeira Santa Ceia. E hoje nós celebramos a Santa Ceia em memória da aliança, em memória do noivo, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele pega o suco de uva e diz: esse suco de uva, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o sangue que é derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Jesus pega o pão que representa o seu corpo. Olha que tremendo. Então a Santa Ceia, o sangue e o corpo simboliza aliança, simboliza comunhão, simboliza relacionamento, representa a salvação. Então, para a gente ter aliança com o Senhor Jesus, a gente tem que ser participante da Santa Ceia. Jesus disse o quê? Aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte. Quando a gente tem aliança com Jesus, a gente é participante da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia, o sangue e o corpo, representa a aliança que Jesus fez com a humanidade na cruz do Calvário. Essa é a maior aliança que Jesus fez com a humanidade. A aliança do sangue, a aliança do corpo, da crucificação de Jesus na cruz do Calvário. Então, para a gente ir para o céu, para a gente viver as bênçãos de Deus, para a gente ser filho, a gente tem que ter aliança com Jesus. A gente tem que ser participante do sangue, do corpo, da Santa Ceia. A gente tem que ser noiva. A gente tem que ser fiel ao Senhor Jesus. Mas pastor Fabiano, o que é aliança? O que é aliança? O ser humano tem que ter aliança. Não adianta somente crer, não adianta somente fazer boas obras, não adianta viver uma vida religiosa, tem que ter aliança. Tem que ser participante do corpo, do sangue, tem que ter relacionamento, tem que ser noiva. A noiva, ela tem as suas vestes brancas. Nós simbolizamos a noiva não está com a sua veste manchada, a noiva não trai, a noiva respeita o seu esposo, a noiva é fiel, a noiva ama, a noiva tem relacionamento, comunhão com o esposo. A mesma coisa é a igreja, somos nós. Temos que ter aliança, relacionamento, comunhão, fidelidade, compromisso com o nosso noivo, nosso Senhor. A nossa vida espiritual, temos que estar com as vestes brancas, vestes de justificação, vestes de santificação, o manto do Espírito Santo de Deus. A vestes branca mais alva do que a neve. Oh glória! Não podemos estar nu espiritualmente diante do nosso Senhor em trevas, mas com vestes brancas, veste de noiva, veste de aliança, veste de filho, de filha. Oh glória! Mas pastor Fabiano, o que é aliança para me entender? Aliança é uma união, é um
uma relação de proximidade, é um acordo. Deus sempre fez aliança com o homem, se uniu com o homem, desde o princípio, se você for estudar. Deus sempre teve uma relação de proximidade com o homem. Você pode estudar os patriarcas, os profetas, homens e mulheres da Bíblia. Aliança é um acordo que envolve o quê? Obediência, fidelidade, princípios. Deus fez um acordo com o homem desde o princípio, aliança. Aqui estão os meus mandamentos, aqui estão os meus princípios, aqui está a minha ética do meu governo, aqui estão os meus valores espirituais, aqui estão os meus princípios espirituais e bíblicos. Oh glória! Deus sempre fez um acordo com o homem. Que acordo é esse? É a palavra de Gênesis a Apocalipse. Me obedece, cumpre a minha palavra, os meus mandamentos, a minha vontade. Esse é o meu acordo, seja fiel a mim, porque tudo que eu tenho te prometido, o meu acordo, eu vou cumprir. Se quiserdes e me ouvides, comerás o melhor desta terra. Eu proponho a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção, para que viva tu e a tua família. Josué 8, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Porque então fará prosperar os teus caminhos em tudo, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Então, nas alianças que Deus sempre fez com o homem, com a humanidade, por intermédio de Cristo, Ele fez um acordo com a gente. Obedece a minha doutrina, a minha palavra. Seja fiel a mim, porque eu vou cumprir todas as minhas promessas. Aliança é união. Você tem união com Jesus. Aliança é relacionamento. Você tem relacionamento com o Espírito Santo. Você vive uma vida de santidade, de obediência, de renúncia, de palavra, de adoração, de evangelismo. Você se santifica. Você obedece a palavra, o acordo com o seu Senhor. Você tem aliança. Você quebrou a aliança. Você tem manchado a aliança. Você tem adulterado. Mas pastor Fabiano, aliança quer dizer união, relacionamento, um acordo. É a mesma coisa a palavra casamento. Peraí, pastor Fabiano, o que quer dizer a palavra casamento? A palavra casamento é a mesma coisa de aliança. Hã? Como assim? Aliança quer dizer união, relacionamento, acordo, princípios. Casamento, a palavra casamento quer dizer o quê? Entre homem e mulher. União entre duas pessoas. Aliança e casamento é a mesma coisa. Representa a mesma coisa. Quando o homem e a mulher se casam, representa o quê? União, relacionamento, fidelidade, aliança no dedo, amor. Olha que tremendo. Em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, a igreja representa e simboliza as 10 virgens. No Efésios capítulo 5, Paulo nos apresenta que nós somos a noiva. Olha que tremendo. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Então nós que somos igreja, quando a gente aceitou Jesus, fizemos uma aliança com Ele, se unimos a Ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Estamos se relacionando com Ele. Temos um acordo com Ele, princípios, caráter, ética, conduta. Nós se casamos com o Senhor Jesus. Então a igreja é a noiva. Ele é o noivo. E você, noiva, você é fiel ao seu Senhor? Você está traindo, adulterando o seu Senhor espiritualmente? Ou você é fiel ao seu Senhor? Aliança e casamento é a mesma coisa. Nós representamos na Bíblia a noiva. E na vida real, quando o homem e a mulher se casam, a noiva e o noivo, o esposo e a esposa, é a mesma coisa. É um paralelo. É uma representação do noivo Cristo e a noiva igreja espiritualmente. Agora o homem e a mulher quando se casa, há uma confissão de amor quando o homem e a mulher se casam. Esse ensinamento, irmão, também é uma pregação, Deus me deu através de oração e jejum.
O que eu estou ministrando para você é revelação do céu. Você é noiva, você não é adúltero, você não é prostituta espiritualmente. Você é noiva, você tem aliança. Você casou com o seu Senhor Jesus. E só vai ser arrebatado, só vai entrar no céu quem é noiva, quem tem veste de noiva, quem tem aliança, quem é fiel. Glória a Deus. Quem tem relacionamento, quem é filho, quem é filha, quem é participante do corpo do sangue. Quando o homem e a mulher se casam, há uma confissão de amor. Você já se casou? Você se casou diante do pastor. Não tem aquela confissão de amor? O homem e a mulher vão casar, se casam, certo? Diante do pastor, daquela autoridade. E aí tem aquela confissão de amor. São 11 confissões de amor. Primeiro, prometo ser fiel, honrar-te e te respeitar-te, na alegria e na tristeza, certo? Na pobreza e na riqueza, na doença e na saúde, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Olha que tremendo. Há 11 confissão de amor. Quando o homem e a mulher vai se casar, eu prometo ser fiel. Essa confissão de amor, biblicamente, espiritualmente, também é entre nós e Cristo. O pecador que se arrepende e lhe confessa como o seu esposo, como o seu Senhor, fazendo uma aliança com ele. A mesma confissão de amor que o homem e a mulher confessam entre si diante do pastor para se casar, é a mesma confissão que a gente também tem que fazer diante de Cristo e diante dos anjos. Prometo ser fiel ao Senhor, amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, na doença e na saúde, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Essa 11ª confissão que diz que até que a morte nos separe, biblicamente, essa confissão de amor, ela não vem de encontro à confissão de amor que a gente faz com Cristo, quando a gente confessa Ele, quando a gente aceita Ele. A morte não nos separa de Cristo. Essa confissão que o homem e a mulher diz, vamos ser fiel, vamos se amar até que a morte nos separe, isso humanamente sim, a morte vai separar o homem e a mulher, certo? Só que essa confissão diante de Cristo, espiritualmente, biblicamente nós, essa confissão pra gente não é dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 7 que Estevão tinha aliança com Jesus. Estevão fazia parte do corpo de Cristo. Estevão era noivo, era filho. E Estevão estava sendo apedrejado. E Cristo abriu o céu. E Estevão viu Cristo em pé à direita de Deus. Era Cristo dizendo para Estevão: Estevão, você é filho, você é filho, você é filho. Eu conjecturando. Estevão, você tem aliança com o céu. Você fez a confissão de amor. A morte não vai te separar de mim, mas a morte vai unir você a mim, ao céu, por toda a eternidade. Mas pastor Fabiano, então peraí, então a gente tem que confessar Jesus? Que nem a confissão de amor entre homem e mulher? Sim. E aonde está isso? Romanos 10, 9 e 10. Abra sua Bíblia lá. O que Paulo diz em Romanos 10, 9 e 10? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus 10, 32, Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Olha que tremendo. É a mesma coisa. A gente tem que fazer a confissão de amor diante dos anjos e diante dos homens. A gente tem que confessar Jesus e aceitar Ele como nosso único, suficiente Salvador.
Ninguém herda o céu. Ninguém vai para o céu se não confessar a Jesus, se não crer no seu coração, se não confessar com a tua boca, se não tiver aliança com Jesus, se não se arrepender, se não ser participante da família de Deus, se não ser filho, se não ser participante do corpo e do sangue, não herda o reino de Deus. Você tem que fazer a confissão de amor. Você tem que fazer a confissão de amor. Prometo ser fiel à morte, Senhor. Amar-te e te respeitar. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. Por todos os dias da minha vida. Até que o arrebatamento, até que a morte me una ao Senhor. Por toda a eternidade. Não seja fiel ao seu Senhor somente na alegria, somente na saúde, somente na riqueza, mas seja noiva, seja fiel ao seu Senhor na pobreza, na doença, oh glória, e na pobreza, na doença e na tristeza. Seja fiel ao seu Senhor até a sua partida para a glória e para a eternidade. Glória a Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, Paulo diz o quê? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, seja em vida, ou seja após a morte, nada pode nos separar do nosso noivo. Somente o que pode nos separar do céu, do nosso noivo, é o adultério espiritual, é a traição espiritual, é a apostasia, é o abandono da fé, oh glória, é a quebra de aliança, é a quebra do pacto. Israel quebrou muitas das vezes a aliança com Deus. Muitos pereceram. E Deus sempre queria, Deus sempre chamava o povo ao arrependimento. Sempre Deus castigava o povo através, na época dos juízes, através na época dos reis, dos monarcas de Israel, do cativeiro da Babilônia, dos profetas maiores e menores. Deus sempre castigava o povo, porque o povo sempre quebrou e quebrava aliança com o Senhor. Deus nunca quebrou uma aliança, Ele não quebra, Ele é fiel. Mas o homem não, o homem sempre quebrou aliança, mas Deus sempre convocava, chamava o povo. Deus sempre amou e convocava o povo: se arrependa, para de adulterar, para de adorar Baal, para de adorar a Amon, para de adorar Baal Zefron, para de adorar os deuses pagãos, para de adorar imagem, escultura, para de adorar o homem, para de adorar o mundo, o príncipe deste século, para de adorar o pecado, as coisas materiais, a avareza, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Eu te amo, eu te perdoo, eu te dou mais uma chance, eu estou de braços abertos para você. Eu quero renovar a aliança, eu quero renovar o pacto. Ei, volta para mim. Deus sempre tratou com Israel e com o mundo assim. Mesmo você que se desviou, quebrou a aliança, está no mundo se prostituindo, bebendo, fumando, matando, roubando, você está com vida. É Ele que te dá a oportunidade. A graça é o amor do noivo, é o sangue, a aliança. Ele está dizendo: meu filho pródigo, minha filha, eu te amo, eu te perdoo, volta para mim. Para de adulterar espiritualmente, para de me trair espiritualmente. Seja fiel a mim, seja filho, seja filha, seja minha noiva, o meu corpo. Aleluia. Deus sempre chama o homem e a mulher, aqueles que tinham aliança, que por algum momento quebrou. Ele chama: vem fazer novamente comigo uma aliança. A aliança que você quebrou
porque eu sempre serei fiel. Oh, glória. A Bíblia diz em Mateus 26, 14 ao 16, como eu ministrei para vocês no texto bíblico, que Judas quebrou a aliança. O preço da traição. Entenda o que é traição espiritual. Essa base de Judas. Judas comia na mesa com Jesus. Judas participou da Páscoa e da Santa Ceia. Judas tinha aliança com Jesus. Mas o coração de Judas, o diabo encheu o coração de Judas. Judas permitiu. Salomão diz em 4:23 de Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Judas deixou as coisas do mundo, a avareza, as coisas materiais contaminar o teu coração e trocar Jesus, trair Jesus, adulterar. Ele adulterou, ele traiu Jesus pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais. Ele quebrou a aliança. E quantas pessoas não quebram a aliança, ou nem mesmo faz aliança com Jesus, vive na traição, o seu coração está nas coisas materiais. Eu não quero servir a Cristo porque eu amo a riqueza, eu amo as coisas materiais, eu amo a prostituição, eu amo o sexualismo, eu amo o lebianismo, eu amo a idolatria. Não, eu não quero Jesus, eu não quero ser fiel a Jesus. Eu creio em Jesus, eu sei quem é Jesus, mas eu não quero ser fiel a Jesus. Ei, você está no adultério espiritual, tem que ser fiel. Pode crer, pode temer, mas se você não for fiel a Ele, você está no adultério espiritual. E se você morrer assim, você vai para o inferno, porque você está no adultério espiritual. O seu coração não está primeiramente em Cristo. Não há fidelidade, não há santidade, não há aliança, não há veste de noiva, veste branca, não há o Espírito Santo em você. Então certamente você se encontra no adultério espiritual. Judas traiu Jesus. Quantas pessoas não traem Jesus? Quantos líderes religiosos não estão com seu coração nos dízimos, nas ofertas, nos dinheiros dos fiéis? Não estou querendo aqui julgar ninguém, mas é o que a gente mais vê hoje em dia, pessoas nas redes sociais comercializando, escandalizando a igreja como uma empresa, pedindo dinheiro, deixando de pregar a palavra, de fazer a obra, de ser fiel ao noivo. Querendo manchar, escandalizando o evangelho, a noiva de Cristo, a igreja, a Cristo. Quantas pessoas não estão se apostatando porque traiu Jesus, corrompeu o teu coração? Judas quebrou a aliança. Ei, não quebra a sua aliança, não corrompa o teu coração, não adultere contra o seu Senhor, o teu noivo Jesus. Judas, ele quebrou a aliança. Judas traiu Jesus e Judas se suicidou. Pastor Fabiano, Judas traiu. Se a gente não vigiar, a gente pode trair espiritualmente. Se eu adulterar com a mulher, se eu cair com a mulher e trair minha esposa, eu estou adulterando fisicamente, traindo a minha esposa, e espiritualmente eu estou traindo o meu noivo. Eu estou no adultério fisicamente e estou no adultério espiritualmente. Se eu não me arrepender e não abandonar essa prática do adultério fisicamente e espiritualmente, se eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu estou traindo minha esposa, eu estou traindo Jesus. E a palavra traição quer dizer o quê? Quebra de fidelidade, deslealdade. Então quando você trai tua esposa, o teu esposo, você está traindo o seu noivo Jesus Cristo, Deus. E a palavra traição quer dizer quebra de fidelidade, deslealdade. Foi o que Judas fez e o que muitas pessoas fazem com o noivo. E se a gente não vigiar, a gente pode também trair e ser infiel e adulterar fisicamente e espiritualmente. Aquele que está em pé, cuide-te para que não caia. Vigiai, ora, jejua, orai e jejuai para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, glória. A palavra traição quer dizer quebra de fidelidade, deslealdade. A Bíblia diz na epístola de João, na primeira epístola, do seu capítulo 2, versículo 15 ao 17. Olha o que Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que mundo é esse, pastor Fabiano, que Deus nos ensina a não amar esse mundo? Esse mundo que fala aqui é o que se encontra na epístola, primeira epístola de São João 5,19. Que o mundo é no maligno, que ele é o príncipe deste século. Então esse mundo de concupiscências, de desejo da carne, dos olhos, é esse sistema maligno, esse sistema depravado de iniquidade, de práticas abomináveis ao Senhor. É esse sistema mundano que está no maligno. Então, quando o homem ele ama esse sistema mundano, o amor do Pai não está nele. Mas que amor do Pai não está nele? Um minutinho. Vamos lá. Mas que amor é esse que não está nele? O amor do Pai. O Espírito Santo não habita no corpo de alguém que ama o sistema mundano. O amor do Pai não está nele. Peraí, o Pai ama o pecador, mas o amor do Pai não está nele. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quem ama o mundo e o sistema mundano está num adultério espiritual diante do noivo, do Senhor Jesus, de Deus. Então essa pessoa não tem o Espírito Santo. E o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Então quem ama o mundo, esse sistema mundano que é no maligno, o amor do Pai, o Espírito Santo, não está nele. Mas o Pai te ama e Ele te perdoa. Mas Ele diz para você em Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Pastor Fabiano, o que quer dizer a palavra adultério? Estamos quase encerrando. Adultério quer dizer o quê? Infidelidade, traição. Opa! Adultério é a mesma coisa que traição. Então Judas traiu Jesus. A palavra traição é a mesma coisa da palavra adultério. Adultério, traição. Traição, adultério. Então quando você trai Jesus, você está adulterando contra o seu Senhor. É um adultério espiritual. É uma traição espiritual. Seja físico ou seja espiritual. Se você trai alguém, se você é infiel a alguém, a sua liderança, aos seus pastores, a sua esposa, o seu esposo, aos seus filhos, se você trai, se você adultera, se você é infiel, se você quebra a fidelidade fisicamente e espiritualmente, é a mesma coisa. Você está sendo infiel, você está traindo, adulterando o mundo espiritual, o seu Senhor, seja no físico ou seja no espiritual. Temos que ser fiel fisicamente para com o nosso próximo e temos que ser fiel ao nosso Senhor, ao mundo espiritual, à palavra do nosso Senhor Jesus, ao nosso noivo. Então a palavra adultério quer dizer infidelidade, traição. Então quando você ama, peraí, pastor Fabiano, então peraí, que mundo é esse? Quando você ama esse mundo, esse sistema maligno, mundano, você está adulterando espiritualmente. Mas espera aí, pastor, então quais são as práticas que eu estou adulterando, que eu estou praticando? Quais são as práticas que está me levando a eu permanecer no adultério espiritual? Quais são as práticas desse adultério espiritual diante de Deus? Com o meu corpo físico. Quais são as práticas? Sabe quais são as práticas do adultério espiritual? É isso aqui, ó: idolatria, prostituição, bebedice, assassinato, blasfêmia, avareza,
apostasia, traição, adultério, fornicação, fofoca, desobediência, rebelião, bruxaria, feitiçaria, inveja, soberba, cobiça, facções, incredulidade, arrogância, roubo, homossexualismo, lesbianismo e orgia e etc. Tudo isso daqui que o homem pratica, que é esse sistema mundano que és do maligno, todas essas práticas que o homem pratica e muito mais ainda, tudo isso daqui é um adultério espiritual diante de Cristo, diante do céu. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então, quando você vive na prática da iniquidade, você está adulterando, você está no adultério espiritual, você está traindo o céu, o Senhor Jesus Cristo, e certamente não herdará o reino de Deus. Então, se você está praticando essas práticas, se arrependa, faça aliança com o seu Senhor Jesus, faça confissão de amor e seja noiva, seja fiel, se relacione, tenha comunhão, fidelidade com o seu Senhor e vestes brancas. Aleluia. Assim como você quer ser fiel, assim como você quer que a tua esposa seja fiel a você, assim como você quer que o seu esposo seja fiel a você. Ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser traído, ninguém aceita traição. É a mesma coisa o céu, é Jesus, ele não aceita traição. Traidor não entra no reino de Deus. Jesus não ama quem permanece na traição. Ele ama nós, o pecador, mas ele não ama a traição. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, a prática do pecado. Então seja fiel ao teu noivo. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele foi fiel até o fim e é fiel a mim e a você, Jesus de Nazaré. Ele tomou soco na cara, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele recebeu a coroa de espinho na cabeça, ele suou gotas de sangue, ele foi esmurrado, ele carregou a cruz, ele foi pregado, mas ele falou: Pai, eu amo esse povo, perdoa esse povo porque eles não sabem o que faz. Oh meu Deus, que amor é esse, que fidelidade é essa? Deus quer a fidelidade de você, meu Deus. Para você ir para o céu tem que ser fiel. Esse é o preço, fidelidade, gratidão, amor. Quando você ama, você é fiel. Quando verdadeiramente você ama a Deus, você é fiel a Ele. Você crê, você respeitar a coisa. Agora amar é você ser fiel, é você querer ser fiel, você querer honrar Ele. É você ter relacionamento, comunhão com Ele. É você fazer a vontade dEle, obedecer a palavra dEle. Isso é o verdadeiro amor de um fiel ao seu Senhor. Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores, porque o há de amar a um e desprezar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a dois senhores. Não tem como você amar o mundo, que és no maligno, você fazer as vontades do diabo, e você ser fiel a Deus. Não tem como servir dois senhores. Não tem como você ser fiel ao diabo e fiel a Deus. Não, Deus não aceita isso. Não, Deus não aceita isso. Deus não aceita amante. Tem muitas pessoas que querem servir a Deus e ao diabo, como o povo de Israel, em 1 Reis 19, 18. Elias falou para o povo de Israel: ei, se Deus é o Senhor, sirva a Deus. Se é Baal, serve a Baal. Ou é Baal ou é Deus. Deus não aceita amante. Quem aceita amante? Deus não aceita amante. Você ser fiel a Deus e querer fazer a vontade do diabo, o príncipe deste século. Não. Seja fiel somente a Deus. Eu vou encerrar aqui. Temos um exemplo no livro de Oséias, capítulo 3, do 1 ao 2, simbolizando, olha que tremendo, Deus e Israel, a aliança que Deus fez com Israel. Aí Deus falou: Oséias,
Deus mandou o profeta se casar com uma prostituta, uma adúltera, simbolizando a nação de Israel. Olha que isso. Deus falou: Oséias, vai lá e pega uma mulher no prostíbulo e casa com a mulher, a prostituta. Oséias foi lá e casou com uma mulher prostituta e teve filhos com a mulher, simbolizando Deus com Israel. Deus fez aliança com Israel e agora Israel quebrou a aliança com Deus, estava sendo infiel ao Deus de Israel, estava traindo o Deus de Israel, estava adulterando contra o Deus de Israel espiritualmente, adorando, se lambuzando, se prostituindo com Baal. E Deus estava entristecido, irado. Deus amava Israel, ama Israel, ama os gentios em você, os filhos de adoção. Oséias, sente a minha dor, Oséias, o que eu sinto por Israel, o que eles estão fazendo comigo. Oséias teve 2 filhos com Gomer, e agora Gomer abandonou Oséias e voltou para os seus amantes, simbolizando Deus e Israel. Deus fez aliança com Israel, Deus multiplicou a descendência, a geração de Israel, e agora Israel abandonou Deus e se voltou novamente para Baal, para os deuses pagões. A mulher de Oséias voltou para os amantes. Então Deus falou: Oséias, volta de novo e paga o preço e resgata Gomer, simbolizando Jesus na cruz do Calvário. A humanidade estava destituída da glória de Deus. Eu e você pecamos, traímos Jesus. Muitos estão traindo, se apostatou, muitos quebraram a aliança, muitos estão adulterando espiritualmente, adorando o mundo e as coisas que há no mundo, o príncipe deste século. Mas mesmo assim Deus não está desistindo de você. Ele pagou o preço na cruz do Calvário por você, e o Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, eu estou à porta e bato, eu te amo, refaça a sua aliança comigo, volte a ter aliança comigo, para de me trair, para de adulterar, vem ser minha noiva, vem ser meu filho, a minha filha, vem ter aliança comigo novamente, vem me servir, vem se relacionar comigo, vem me servir, vem me amar, vem me obedecer, volta para mim, volta para mim. Se você lê em Oséias 3, do 1 ao 3, diz: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera, que é traidora, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homem de cevada, e meio homem de cevada. Olha o versículo 3, que interessante. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, não adulterarás, nem serás de outro homem, Gomer. Assim quero eu ser também para ti. Olha que isso. Oséias resgatou Gomer. Você não vai adulterar mais. Você não vai me trair mais. Você vai ser fiel a mim. Você vai ser minha. Eu vou ser seu. E eu vou ser fiel a você. Assim quero que você seja para mim. Assim eu para você também. A mesma coisa é Deus. O Espírito Santo te convence, o homem, a mulher. Ele resgata nós, o homem e a mulher, do adultério, da prostituição. E Ele diz para mim e para você: você não vai me trair mais. Você não vai adulterar mais, me adulterar mais. Você vai ser fiel a mim. Você vai ser minha, você vai ser meu. Assim vai ser, assim vou ser eu também para ti, o Senhor. Ele está dizendo: Ele sempre foi e sempre será fiel a você. E você que deixou de ser fiel a Ele, Ele está te chamando. Seja fiel a Ele, seja dele,
Pare de adulterar. Não adultere. Não traia o seu Senhor. Porque o Senhor sempre será fiel ao Senhor. O Senhor sempre será fiel a você. Amém? Então, Oséias e Gomer simboliza a aliança, o amor de Deus para com Israel. Também simbolizando o amor de Cristo pelo seu sacrifício, o seu sangue na cruz do Calvário. A aliança, glória a Deus. Nos convidando pelo seu grande amor ao homem a deixar o adultério espiritual, a prática do adultério, da traição também física, e ser fiel fisicamente e ser fiel espiritualmente. Deixar de ser criatura e passar a ser filho. Deixar de ser prostituta e passar a ser noiva do Cordeiro. Você que gostou desse ensinamento, dessa ministração, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like. Amém? O tema do ensinamento é o preço da traição. Amém? Seja fiel ao seu Senhor. Nós somos noiva. Fomos escolhidos para ser filhos de Deus. Amém? Confesse ao seu Senhor. Seja fiel na confissão de amor. E permaneça sempre fiel e honrando ao seu Senhor. Você não é adúltera. Você não é traidor nem traidora. Você não é prostituta. Não. Você é esposa. Você é noiva. Você é filho do Cordeiro de Deus. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Amém. Pastor Fabiano Oliveira.